Ok, neste segundo bloco vamos aprofundar um pouco mais todo esse conhecimento do jornalista Luiz Malavolta, há mais de 40 anos na sua profissão. Vamos falar um pouco aqui, Luiz, um pouco de corrupção. O crime organizado tem poder de violência, todo mundo sabe, de intimidação, mas também tem o seu poder de corrupção. Alguma parte da polícia estaria nessa história toda? A gente tem informação de que sempre tem policiais que se corrompem, né? Houve uma ocasião que nós fizemos um levantamento e descobrimos aqui na região do Taboão da Serra ali, policiais militares trabalhando de seguranças daquele pessoal que é ligado ao crime organizado. Porque ali na área do Taboão, o crime organizado está dentro das atividades de transporte coletivo e outros, né? E aí passamos filmando algumas semanas e aí você vê, o policial chega com um carro tipo Tucson, policial, né? Chega um carro Tucson, entra num estabelecimento que era um posto de gasolina, e nesse posto de gasolina era a sede de toda a atividade. Hoje já desmontou, depois que a gente veiculou isso daí. E aí assim, o chefe do crime organizado naquela área em 2009, 2008, ele tinha proteção, ele comprava esse serviço de segurança de policiais que trabalhavam com bico. Como o policial tem atividade com bico, ele tem atividade, é legal esse tipo de coisa, tem sido tolerado, né, o bico como segurança, né? É um problema que se institucionalizou aí, ninguém resolveu. Houve um comandante que disse que era o único jeito de permitir que eles pudessem ter uma renda salarial melhor. Aí o policial vai trabalhar para um cara que tem ligações com crime. Isso aí foi uma coisa que não ficou muito bem explicada. Hoje eu não sei se existe ainda o sistema lá, mas o fato é isso, você tem setores que acabam se corrompendo, porque onde tem dinheiro há corrupção. Olha o que aconteceu lá em Nova York, lá nos anos 70, né? Foi exatamente isso, se corrompeu toda a polícia, foi uma coisa dramática aquilo lá, havia homicídio, morte toda semana ali, de gente que trabalhava com aquele grupo mafioso lá, que é a mesma coisa, né? Grupo criminoso, metido com extorsão, jogos ilegais, enfim, e se demorou quase uma década para resolver o problema lá. Então tem o dinheiro, tem a corrupção, e tem aqueles que se deixam corromper. É claro que quando você fala disso aí, você não está falando da instituição como um todo, porque na instituição tem gente que não vai se prestar esse tipo de coisa, claro, mas tem gente que acaba se permitindo isso. E a gente vê que acontecem casos, os casos às vezes são, os envolvidos são presos e tal, mas o caso não vem, dificilmente vem à tona, então você não fica sabendo, principalmente quando é a estrutura da PM, eles têm por regra, não divulgar, e não divulgam os nomes das pessoas que foram envolvidas, mas tem esse tipo de coisa. Assim, voltando muito atrás, aquele caso da favela naval, aquele caso da favela naval foi um caso que saiu na Globo, foi uma produção minha, foi eu que obtive aquela fita lá, e um assunto que não ficou muito claro nas coberturas, assim, por que aqueles PMs agiam daquele jeito ali na favela naval? Porque tinha havido uma mudança recente do comando do 24º Batalhão lá de Diadema, e que o comandante novo fez umas mudanças, afastou policiais, enfim, havia uns problemas lá, por isso houve essa mudança, e aí os que estavam chegando estavam se firmando ali naquela área. E aquele ponto ali era um ponto de tráfico de droga. Então o que aconteceu ali foi exatamente, o novo grupo estava se impondo ali, oficialmente isso não foi tratado, mas a pessoa que... eu nunca soube exatamente quem foi que fez aquelas imagens, mas a pessoa que passou aquela imagem para mim era um sujeito que era policial militar. E aí eu perguntei para ele, por que você está denunciando esse fato? Por que você me trouxe essa imagem? Ele disse, porque eu fui prejudicado, porque eu atuava ali. Eu atuava ali. Então ficou uma coisa muito evidente, que ali havia uma série de interesses por trás, e que certamente 1997 foi isso que aconteceu, março de 97. De lá para cá as coisas só evoluíram, certamente, né? Só evoluíram. Então você tinha um grupo da polícia que estava se impondo numa determinada região e se impunha pela força bruta. Aquilo foi um escândalo na época, mas não resolveu todo o problema. Depois a gente teve aquele episódio também, que eu fiz a produção,
que foi aquela história do pessoal da Polícia Civil, do DENARC, ali na Cracolândia. E eles entravam ali e eram os coordenadores do tráfico de drogas ali. A própria polícia envolvida? Policiais civis, era uma equipe uma equipe de investigadores ali. O caso se tornou um escândalo. Isso foi, acho que no ano 2000 já, não lembro exatamente a data. A gente veiculou, o Ministério Público acompanhou toda a gravação que tinha sido feita, o promotor José Carlos Blatt e tal. Enfim, aquilo foi denunciado, aquilo veio a público. A gente não sabe o que aconteceu, o policial foi afastado e depois você não tem mais notícia do que aconteceu. Mas era aquilo, você via, a imagem mostrava, isso está no arquivo da televisão, o policial chegava, pegava dinheiro, contava, e o cara chegava ali às vezes com viatura, às vezes chegava com caminhonete. Eu lembro que chegava uma caminhonete bonita lá, caminhonete daquelas modernas na época, chegava, encostava, pegava o dinheiro e ia embora, enfim. Então aquilo tudo havia corrupção ali, não havia outra coisa. Aí eu fui levantar o patrimônio de um dos policiais, que era o sujeito que comandava aquilo lá, era dono de motel, ele era dono de várias casas, ou seja, aquilo não foi obtido à custa da atividade policial, mesmo porque todos sabem, o policial que tenta viver do seu salário, aquele que faz honestamente a sua atividade funcional, ele não consegue ter um padrão de vida como aquele que foi arrecadado por esse investigador ali, né? Isso é por isso que, então, Luiz, um pouco precisamos explicar um pouco o seguinte nó. Se o crime organizado tem uma aliança com boa parte da polícia, dos policiais, por que de vez em quando dá um acirramento violento? E este ano, sobretudo, desde janeiro até agora, até ontem, 81 policiais já tinham sido assassinados, só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. E de outro lado, para cada policial que morre, a gente lê nos jornais, incontáveis jovens são assassinados logo em seguida. E por que esse aspecto violento, se é que uma parte da polícia está fazendo parte, integrando a corrupção do crime organizado? Então, eu acho que o Estado, né, o Estado como poder soberano, ele deveria virar a público e explicar melhor o que está acontecendo, porque o que se tem divulgado, que é a voz corrente, que é o seguinte: se matou um traficante, esse traficante era um cara importante para o esquema do crime organizado, e a represária foi começar a matar policiais. Mas está matando policiais de uma forma meio aleatória, creio eu. Assim, o que a gente não vê é uma resposta mais dura, mais firme do Estado, de quem detém o poder, o poder de repressão, esse tipo de coisa. Ou seja, do secretário, num primeiro momento do secretário de Segurança Pública e num segundo momento do governador. Vira público dizer, porque o que você tem ali assim, são confrontos episódicos. Matou um, eles matam 3, matou 2, eles matam 6. E aí fica esse jogo que não se admite que o Estado está matando, se nega até de que são forças policiais que estão matando, se mata na calada da noite, se usa moto. É um sistema, recorda muito aqueles grupos paramilitares que a gente teve aí nos anos 70, enfim, né? E o Estado não tem dado uma resposta satisfatória. Eu, pelo que eu pude ouvir até agora, né, em todas as oportunidades que o governador falou, ele tem falado muito pouco, ele não dá um retorno. Assim, e a gente não vê a presença física daquele que é o comandante das equipes antes do governador, que é o secretário de Segurança. Tem que virar público, dizer: olha, o que está acontecendo aqui é tal coisa, a gente está apurando, a gente não admite que haja grupo de extermínio dentro da polícia, como a gente não admite que o crime organizado atue. Então, esse é o papel deles. E as pessoas estão sem entender direito o que está acontecendo, e está acontecendo uma matança de ambos os lados. De ambos os lados. No caso daquele policial lá do litoral, poucos dias, está ouvindo hoje que a mulher dele disse que ele tinha preso um traficante
que provavelmente foi exatamente em represália o que tinha acontecido ali, né? Mas isso é... Assim, qual é a investigação que está sendo feita em relação a todos esses casos? Isso, do ponto de vista de inteligência. Inteligência. Né? A gente não sabe, assim, se a estratégia é não divulgar, é uma estratégia, eu acho que burra nesse momento. Teria que vir a público. De outro lado, eu acho que o papel da imprensa é ser muito mais crítico em relação a isso. É porque as mortes têm acontecido distantes de uma área mais alvo do público, principalmente da imprensa escrita. Quando você se afasta dessa região mais central de São Paulo, onde vive a chamada classe média, a classe média formadora de opinião, enfim, você vê que tem uma massa de miserabilidade nesse país que eu acho que vai demorar pelo menos um século para resolver, e ali está a origem de todos os males, porque as pessoas sem oportunidades, as pessoas sem condições de ingresso numa sociedade de melhores oportunidades, as pessoas acabam sendo aliciadas para o crime organizado. Então é muito fácil aliciar 20, 30, 40 com dinheiro que eles não têm, porque não tem emprego, não tem nada. Eu falo assim, ó, você tem duas pesquisas. Tem uma pesquisa feita pelos órgãos aí, tipo IBGE, enfim, né, que tratam da questão econômica, marca econômica, enfim, mas você tem uma realidade muito diferente ali fora. E essa realidade da periferia de São Paulo, ela não é abrigada pelos meios de comunicação aqui da cidade de São Paulo, acho que de uma forma muito mais abrangente. Eu acho que não é cobrir fatos policiais por si, é tentar entender a sociedade em que você vive, por que acontece esse tipo de coisa, e pensar que todas as coisas que acontecem hoje no Capão Redondo, no Parque São Luís, lá na Sapopemba e tal, esses problemas, eles vão vir para cá, eles vão aparecer no Higienópolis, vão aparecer em Perdizes, vão aparecer em todo lugar. Aliás, Perdizes é um bairro que tem tido um grande índice de violência nos últimos tempos, homicídios, pessoas são assaltadas chegando em casa, enfim, tem acontecido isso com uma certa frequência, e você não vê uma atitude muito mais pesada do Estado em relação a isso. Assim, falta, ao meu ver, acho que uma efetiva política de segurança pública, porque eu acho que política de segurança pública não é comprar viatura, comprar rádio, comprar equipamento só, é investir não só no preparo do policial, mas investir em equipamentos de inteligência que você possa fazer monitoramentos, não só telefônico, mas outros tipos de investigação. Nesse material que eu me referi recentemente, mataram um rapaz que era taxista, estava se preparando para ser bombeiro de resgate, esses equipes de resgate. Mataram ele. E faz 2 anos que isso aconteceu. E a família não teve uma resposta. Não se investiga, não é isso? Não se investiga. Muitas mortes e não estão investigadas. A família vai lá no DHPP, o pai do rapaz que foi assassinado, já tem problema até para entrar no DHPP. O Estado não dá uma resposta, mataram o filho dele. O filho dele tinha menos de 30 anos, era um cara altamente produtivo, um cara que fazia faculdade. O sonho dele era ser bombeiro de resgate de vítimas. Mataram ele com pancadas na cabeça, na periferia de São Paulo. Eu duvido que tenham feito qualquer tipo de investigação. Só tem uma investigação efetiva quando o caso vem a público, há um consenso na mídia, todo mundo dá, os últimos casos que aconteceram, aí a polícia acaba investigando. A polícia não é ruim. A polícia de São Paulo não é ruim. O problema é que falta mesmo a investigação. Nós temos notícias, o CNJ noticiou recentemente, aliás, melhor, o CNMP, Conselho Nacional do MP, a existência de 135 mil inquéritos policiais sobre homicídios instaurados até 2007 e tudo parado. Não investiga as mortes, ou seja, não se investiga. São mortes invisíveis, né? Não interessa. Parece que não interessa tudo isso. Agora, você tem notícia, Luiz, e quando um policial é morto, só neste ano aqui em São Paulo, 81 já foram assassinados. Também há investigação para saber quem matou o policial? Eu não tenho lido isso. A gente não tem. Você sabe que hoje, com essa complexidade que é a vida, principalmente aqui em São Paulo, então, todos os órgãos públicos têm uma chamada assessoria de imprensa. Mas essas assessorias de imprensa, regra geral, elas têm funcionado, os órgãos estatais, principalmente nessas áreas mais críticas, né, como um anteparo da informação.
Não por culpa do jornalista que está lá, enfim, de quem contratou eles, enfim, mas uma própria postura do Estado, entendeu? Se eu pedir uma entrevista hoje, eu não consigo. Eu não consigo. As autoridades há toda não uma falam. dificuldade, há toda uma dificuldade. Bom, eu tenho o anteparo da assessoria de imprensa. Aí o jornalista me atende e aí o primeiro pedido que ele faz é o seguinte: manda o pedido por escrito. Eu mando o pedido por escrito, sabe? Isso é uma postura burocrática. Eu acho que o jornalista o jornalista que trabalha em assessoria deveria lutar contra esse tipo de coisa, porque ele não está ali para evitar a notícia. Ele está ali para esclarecer algo de interesse público, algo de interesse público. E ele foi contratado, esse jornalista, recebendo dinheiro público. Ou seja, ele tem a obrigação de dar informação. E a gente sabe que ele se reporta ao chefe dele, mas ele tem que convencer o chefe dele de que aquela informação é relevante. Então a gente, regra geral, não consegue as coisas. O que a gente consegue muito mal e porcamente são notas de 5 linhas que não explicam nada, apenas para cumprir uma formalidade deles. Assim, não, a gente respondeu, mas respondeu absolutamente nada. Respondeu absolutamente. A gente não consegue ter isso. Então isso virou uma coisa muito estranha. Eu digo isso reiteradamente, dizendo o seguinte: nem na época em que os governadores eram eleitos indiretamente, que o Estado vivia sob estado de exceção, havia uma postura desse tipo. Assim, a informação é fundamental. Lá nos anos 70, quando teve aquele surto fenomenal de meningite, meningocócica, aqui em São Paulo, morreram muitas pessoas, você tinha censura à imprensa e não podia divulgar. Então, como não se divulgava o que estava acontecendo, 73, 72, por aí, né? O que aconteceu? As pessoas acabaram sendo vítimas da meningite. Então, se comprova, esse caso eu estou lembrando aleatoriamente, se comprova que é o seguinte, que a informação ainda é o melhor remédio que tem. A não informação é que causa danos. A gente levantou, há um tempo atrás, um assunto lá onde eu trabalho, e aí eu fiz... foi exatamente o assunto sobre o funcionamento de bingos na região ali da Moca, né? A informação que foi dada por um policial militar para nós é de que aqueles bingos funcionavam ali porque eles tinham a proteção de uma equipe da PM que tinha uma empresa de segurança, né? Então tinha o nome do PM, tinha todas as coisas. A gente passou alguns dias filmando isso, nós acabamos dando a matéria, não citamos o nome dessa equipe da PM porque faltavam algumas confirmações e a gente viu que não dava mais para segurar. Mas eu encaminhei a chamada 5ª seção lá da Polícia Militar para uma coronel lá, um pedido de investigação. De entrevista. De entrevista. De entrevista. Aí não veio o pedido de entrevista. Aí eu reiterei e lá eu citei todos os detalhes que eu tinha apurado. Quem eram os envolvidos, onde eles atuavam, o carro que eles tinham, passei todos os detalhes. E pedi uma resposta. Já faz quase um mês, eles não me responderam. E não sei se tomaram alguma providência. Assim, que Estado é esse em que a informação é sonegada? Informação de interesse público. Que Estado é esse? E a gente vive uma situação de exceção. Sim. Não tendo informação, a gente acaba sendo atropelado pelas mazelas que estão aí, sem entender direito o que está acontecendo. Legal. Muito bem, nós estamos fechando esse segundo bloco, já retornaremos para o nosso terceiro bloco, nessa entrevista aqui no Tertúlias com o jornalista Luiz Malavolta.